Depois, Jesus falou ainda aos discípulos. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que ouço dizer a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podeis mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: Meu senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que me recebam em suas casas quando eu for afastado da administração. Então chamou, cada qual separadamente, os que estavam devendo a seu senhor, e perguntou ao primeiro: Quanto deves a meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de azeite. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com sagacidade. De fato, os filhos desse mundo são mais sagazes para com os que da sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai dinheiro injusto a fim de fazer amigos, para que quando acabar vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, será injusto também nas grandes. Por isso, se não sois confiável no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois confiáveis no que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um, desprezando o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então ele lhes disse: Vos gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é sublime para os homens é abominável para Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. A partir de então, o reino de Deus é um anunciado, e cada um se esforça para entrar nele. Ora, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair uma só vírgula da lei. Todo o que repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério. E quem se casa com uma que foi repudiada pelo marido, também comete adultério. O rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e dava festas esplêndidas todos os dias. Junto à sua porta ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, querendo matar a fome com o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No Hades, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tem pena de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens, assim como Lázaro recebeu seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele os avise, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até eles, certamente se arrependerão. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas,
Mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, não se deixarão convencer. Escândalo, correção, perdão. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que surjam escândalos, mas ai daquele que os causam. Seria melhor para ele ser atirado ao mar, com uma grande mó amarrada ao pescoço, do que escandalizar um só desses pequenos. Tomai cuidado de vós mesmo. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, perdoa-lhes. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Somos simples servos. Qual de vós, tendo um servo ocupado a lavrar ou a guardar o gado, lhe dirá quando chega do campo: vem depressa para a mesa? Não dirás antes: prepara-me o jantar, cinge-te para me servir, enquanto eu como e bebo, e depois tu poderás comer e beber? Será que o Senhor vai agradecer ao servo porque fez o que lhe havia ordenado? Assim também vos, quando tiverdes feito tudo o que vos ordenaram, dizei: somos simples servos, só fizemos o que deveríamos fazer. Os 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, Jesus passava pelas regiões de Samaria e da Galiléia. Num dia em que entravam num povoado, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Eles pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide mostrar-vos ao sacerdote. E enquanto estavam a caminho, ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não se achou senão este estrangeiro para voltar e dar glória a Deus? E disse-lhe: levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Os fariseus perguntaram a Jesus: quando chegará o reino de Deus? Ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem se poderá dizer: está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Quando disserem está aqui ou está ali, não deveis ir nem seguir. Assim como um relâmpago brilha de repente de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, homens e mulheres, casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e destruiu a todos. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. O mesmo acontecerá no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço, não entre para apanhar qualquer objeto em sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura preservar sua vida a perderá, e quem a perder, a conservará. Eu vos digo, naquela noite 2 estarão numa só cama, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será levada e outra será deixada. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde será isso? Ele respondeu: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Jesus lhe propôs uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não tinha temor a Deus, nem respeito por homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que procurava o juiz e lhe pedia: faça-me justiça contra o meu adversário.
Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, pensou: não tenho temor a Deus, nem respeito por homem algum. Mas como essa viúva me está importunando, vou fazer-lhe justiça para que não venha, por fim, a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ele os fará esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. O Filho do Homem, porém, quando vier, encontrará fé sobre a terra? O fariseu e o publicano. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo da minha própria renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, se propício para mim, que sou pecador, eu vos digo. Este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Com efeito, todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Jesus e as crianças. Trouxeram a Jesus criancinhas para que as tocasse, mas os discípulos, quando o viram, as repreendiam. Jesus, no entanto, chamou-as para si, dizendo: Deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, pois o reino de Deus pertence a quem se parece com elas. Em verdade eu vos digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Alguém da alta posição perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, Deus. Conhece os mandamentos: não cometerás adultério, não cometerás homicídio, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honrarás pai e mãe. Ele respondeu: Tenho observado tudo isso desde a juventude. Ouvindo essas palavras, Jesus lhe disse: Só te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, ele ficou triste, pois era muito rico. Vendo que ele tinha ficado muito triste, Jesus disse: Como é difícil para os que possuem riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviam disseram: Quem então poderá salvar-se? Jesus respondeu: O que é impossível aos homens é possível a Deus. Pedro então disse: Olha, nós deixamos nossos bens e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, mulher, irmão, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberá muitas vezes mais no presente e no mundo vindouro a vida eterna. Chamando assim os 12, Jesus disse-lhes: Estamos subindo a Jerusalém, e tudo o que foi escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem vai ser levado a termo. Ele será entregue aos gentios, hão de zombar dele, insultá-lo, cuspir nele, hão de açoitá-lo e matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles nada compreenderam disso. A palavra lhes ficava encoberta, e não entendiam o que lhe era dito. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado junto ao caminho mendigando. Ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: É Jesus o Nazareno que está passando. O cego então gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que iam à frente mandavam que ficasse calado. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou.
No mesmo instante, ele começou a ver e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo se pôs a louvar a Deus. Tendo entrado em Jericó, Jesus passava pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então ele correu à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: Foi hospedar-se na casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Enquanto estavam ouvindo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus iria manifestar-se logo. Disse: Um homem da nobreza partiu para uma região distante, a fim de receber o reinado e depois voltar. Chamou então 10 dos seus servos, entregou-lhes 10 minas e disse: Negociai com isto até que eu volte. Seus concidadãos, porém, tinham aversão a ele e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: Não queremos que esse homem reine sobre nós. Depois de receber o reinado, ele voltou e mandou chamar os servos, os quais havia dado o dinheiro, a fim de saber que negócios cada um havia feito. O primeiro chegou e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como te mostraste fiel nesta mínima coisa, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5. O homem disse também a este: Tu recebe o governo de 5 cidades. Chegou outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu aguardei num lenço, pois tinha medo de ti, que és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo por tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: Tirai dele a mina e dai àquele que tem 10. Disseram-lhe: Senhor, este já tem 10 minas. Eu vos digo. Respondeu ele: A todo o que tem será dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Depois dessas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfage e Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na estrada encontrareis armado um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e o trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o desamarrais, respondeis assim: O Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo como Jesus lhes havia dito. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Por que desamarrais o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E o levaram a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montar. Enquanto ele passava, o povo ia estendendo seus mantos no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, cheia de alegria, começou a louvar a Deus em voz alta, por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus interpelaram Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu:
Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar sobre ela e disse: Se tu também reconhecesses hoje aquilo que conduz à paz, agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras, te cercarão e te apertarão de todos os lados. Esmagarão a ti e teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. Depois, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam vendendo, e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um antro de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo. Os sumos sacerdotes, os escribas e os notáveis do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam o que fazer, pois o povo todo ficava fascinado. Certo dia, quando Jesus ensinava no templo e anunciava o evangelho, os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos chegaram e perguntaram: Dize-nos, com que autoridade fizeste essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Ele respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles começaram a ponderar. Se respondermos do céu, ele dirá: Por que então não creste nele? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois está convencido de que João era um profeta. Responderam, portanto, que não sabiam. Jesus então lhe retrucou: Nem tampouco eu vos digo com que autoridade vos faço essas coisas. Então Jesus se pôs a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, alugou-a e os agricultores e partiu para longe, por um tempo longo. No tempo certo, enviou um servo aos agricultores, para que lhe dessem sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores o espancaram e o mandaram embora sem nada. Tornou a enviar outro servo, mas também a este espancaram, insultaram e mandaram embora sem nada. E tornou ainda a enviar um terceiro, e também a esse feriram e o expulsaram. Então o proprietário da vinha disse: Que farei? Vou enviar meu filho amado. A este com certeza respeitarão. Entretanto, os agricultores, logo que o viram, começaram a combinar entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E os lançaram fora da vinha e o mataram. Que lhes fará então o senhor da vinha? Virá, fará aparecer esses agricultores e dará a vinha a outros. Quando ouviram isso, disseram: Não aconteça tal coisa. Jesus, porém, fitou-os e respondeu: Que significa isso que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair ficará esmagado. Nessa hora, os escribas e os sumos sacerdotes procuraram prendê-lo, mas tiveram medo do povo. Tinham de fato entendido que Jesus contará aquela parábola em referência a eles. Começaram então a vigiá-lo e mandaram alguns espiões, que se fingiam de justos, para enredá-lo em suas palavras e entregá-lo ao poder e autoridade do governador. Perguntaram-lhe: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, mas não tens acepções de pessoas e ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. É permitido ou não pagar o tributo a César? Ele, porém, percebendo-lhe a astúcia, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Responderam: De César. Então ele lhes disse: O que é de César, devolvei a César. O que é de Deus, a Deus. E não conseguiram pegá-lo em nenhuma palavra que o comprometesse diante do povo. Admirados de sua resposta, calaram-se. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais negaram a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém morrer estando casado, mas sem filhos, o irmão dele tome a mulher para suscitar uma descendência a seu irmão.
Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva, e assim os 7 morreram sem deixar filhos. No fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu-lhes: Os homens e as mulheres neste mundo casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem julgados dignos de participar do mundo vindouro e da ressurreição dos mortos, não se casam, nem são dados em casamento. Com efeito, já não podem morrer, pois são iguais aos anjos. São filhos de Deus, porque pertencem à ressurreição. Que os mortos ressuscitam também foi mostrado por Moisés, na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele é Deus, não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Alguns escribas responderam a Jesus: Mestre, falaste muito bem. E não mais tinham coragem de lhe perguntar coisa alguma. Jesus, por sua vez, lhe disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Com efeito, o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrato aos teus pés. Se, pois, Davi o chama de Senhor, como pode ele ser seu filho? Enquanto todo o povo o escutava, Jesus falou a seus discípulos: Cuidado com os escribas, que fazem questão de perambular com amplas túnicas e de se cumprimentados nas praças, que gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, enquanto ostentam as longas orações. Eles são julgados com mais rigor. Levantando os olhos, Jesus viu os ricos depositarem suas ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva necessitada depositando ali 2 moedinhas. E ele comentou: Em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Todos eles deram em oferta do que tinham de sobra, ao passo que ela, de sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver.